Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Você estava falando ontem aí da indignação do Ciro. O homem está cada vez mais bravo, hein? Ele está apaixonado pelo som da própria voz, me parece, né, Sardenberg? Porque ele fica falando muito sozinho nessas coisas todas e repetindo e cada vez usando adjetivos mais fortes. Não acho que isso construa nada lá na frente, não acho que também ajude a que ele mantenha os votos que ele precisa manter nessa reta final, talvez agregar outros. Ele está muito envenenado por essa história e segue nessa toada aí de falar em nazismo a toda hora. Você banaliza algo que é quase a definição do mal absoluto da nossa civilização, né? Não acho que isso contribua muito para o debate que o Ciro diz querer engrandecer e ser o único capaz de engrandecer, né? Esse é o problema dele. Todas as falas dele embutem o fato de que ele acha que ele é o único que tem as saídas para o Brasil. Isso sim é arrogância, a meu ver. Eu sei, ele tá lá com o João Santana, né? Quer dizer que não adiantou nada, né? Ou essa assessoria do João Santana, ou ele não segue, né? Eu acho que os dois têm muita mágoa, né? Do Lula e do PT. Então, talvez a junção dessas mágoas tenha levado a que se escolhesse essa linha da qual eles não conseguem retroceder agora. Então, eu acho que não é nem que o João Santana não ajudou, ele pode ter feito o Ciro acelerar nesse caminho e do qual ele agora não parece querer ou poder recuar. É uma pena, sabe? Porque o Ciro, ele daria um bom quadro como governador, ministro da infraestrutura, sei lá, alguma coisa assim, mas daria um bom quadro, né? Agora desse jeito não vai dar, né? Ele disse que essa seria a sua última tentativa de chegar à presidência caso não fosse bem sucedido. Não falou sobre outros cargos, mas quando ele teve como deputado federal, ele mesmo disse que não gostou muito da experiência na Câmara, né? Que sentiu que ele era um quadro do Executivo. Nas vezes em que ele esteve no Executivo, tem uma peculiaridade também, né? Tanto na Prefeitura quanto no governo, ele saiu antes do término dos mandatos, para justamente, no caso da Prefeitura, para tentar o governo, no caso do governo, para assumir o Ministério da Fazenda por poucos meses. Então, talvez é isso, ele devesse se dedicar a outras experiências como gestor, como executor no Executivo, porque ele diz que essa é a vocação dele. Vamos ver. Acho que ele vai anunciar o que pretende fazer depois dessa eleição. Bom, e por falar em voto útil, 2 votos mais para, eu diria 3 votos para o Lula, né? Você falou do Joaquim Barbosa, André Lara Rezende e tem também o Washington Oliveto. Eu nem tinha visto o Washington Oliveto. Você veja que as notícias vão nos atropelando, né, Sardenberg? Washington Oliveto declarou voto Lula primeiro turno. Exato. O Joaquim Barbosa, de todos esses, é o mais surpreendente, né? A figurinha premiada do pacotinho do Lula de hoje. Porque foi o relator da ação penal 470, a famosa ação do mensalão. Foi muito duro na tinta, na condenação dos petistas por aquele escândalo. Manteve a afirmação de que aquilo foi realmente um escândalo gravíssimo de corrupção, nunca voltou atrás em relação a isso, mas agora fez essa declaração de apoio em que chama Bolsonaro de abjeto, diz que ele é um líder que não é respeitado no exterior, que ele atrapalha a inserção internacional do Brasil, que graças à presidência dele o Brasil é visto com desconfiança aos olhos do mundo, que ele apresenta risco, então por isso diz que votará no Lula já no primeiro turno. Eu apurei que isso foi uma construção que levou alguns dias, algumas semanas, porque primeiro o Joaquim Barbosa dizia a amigos Sardenberg que ele preferiria votar em um outro candidato no primeiro turno, que não fossem nem Lula nem Bolsonaro, e num eventual segundo turno, aí sim
declarar voto no petista, mas sem nenhum entusiasmo. Ele foi convencido por esses amigos a respeito da gravidade da situação institucional no Brasil, principalmente em razão dos ataques do presidente Bolsonaro às urnas eletrônicas e ao judiciário, do qual Joaquim Barbosa fez parte. Então, isso foi o que o convenceu. E quando o Geraldo Alckmin entrou no circuito, é que ele se convenceu a gravar um vídeo. Porque mesmo depois de ter dito a amigos que ele votaria no Lula no primeiro turno, ele dizia que achava que não precisaria se manifestar publicamente a esse respeito. Quem o procurou para saber disso, ele enviava uma entrevista que ele deu ao programa Conversa com o Bial, em abril desse ano, em que ele dizia que o Bolsonaro era o pior de todos. Ele falava, eu acho que eu não preciso dizer nada além do que está nessa entrevista. Mas aí a entrada do Alckmin no circuito foi o que o fez se decidir e enviar um vídeo em tom duríssimo contra o Bolsonaro, que foi comemorado no QG do Lula, não só por essa peculiaridade do Joaquim Barbosa, tendo sido nomeado pelo Lula, ter colocado um monte de petista na cadeia, mas também porque o Bolsonaro gosta de dizer que o Joaquim Barbosa o isentou de qualquer laivo de corrupção nesse julgamento do Mensalão, e isso deixou o Joaquim Barbosa bastante irritado, porque ele disse que o Bolsonaro não estava em julgamento naquela questão, que isso foi um comentário lateral que ele fez, que o Bolsonaro vem usando disso há muitos anos para se autopromover às custas dele, Joaquim Barbosa. E sendo que o Joaquim Barbosa, no processo do Mensalão, ele foi o responsável direto pelas condenações, porque você se lembra, na época, o Márcio Tomás Bastos, que era o ministro da Justiça, e a rede de advogados dos petistas, eles tentaram classificar todo o problema, todo o crime, como um crime eleitoral, né, como Caixa 2, ou como dizia o Delúbio Soares, como dinheiro não contabilizado, recursos de campanha não contabilizados. E essa era a tese da defesa, uma infração eleitoral. E o Joaquim Barbosa que pulou, eu lembro de quando os advogados falavam que Caixa 2 não era crime, e ele pulava na cadeira, falava, mas como que não é? Se você dá um dinheiro para o partido, não diz quem é que deu o dinheiro, o partido não diz de quem recebeu e gasta esse dinheiro, isso é lavagem de dinheiro, né? Diga. Exato, e você veja que ele não está revendo nada disso, os vídeos dele não fazem menção a isso, ele não alivia para o PT, nem para o Lula, nem para os próceres petistas em relação a isso. Ele só faz uma análise a partir disso que ele julga ser mais importante neste momento, que é o fato de que ele diz que o Bolsonaro não tem condições de governar o Brasil. Então, parece ser ali uma espécie de escolha de Sofia, mas sem que com isso ele faça um revisionismo da própria posição. Eu escrevi um post agora no meu blog no Globo e muita gente está respondendo, né? Eu mandei para uma lista de transição, todo mundo, o Algoz está arrependido do que fez. Ele não denota esse arrependimento. É diferente, por exemplo, do Supremo, que reviu posições na Lava Jato. Nesse caso, ele não está revendo o julgamento do Mensalão, ele está fazendo uma outra avaliação mais de 10 anos depois daquelas condenações. 10 anos depois daquelas condenações. Ele está, enfim, num outro momento, né? Mas ele sustenta a tese dele de que houve corrupção clara e que as condenações foram justas e algumas delas ainda persistem, né? É isso. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até. Obrigada, até convido todo mundo a ir lá no meu blog, que eu falo de mais 2 apoios que estão sendo buscados. Aí não vou dar spoiler, deixa as pessoas irem lá ler no blog. Nós já vimos. É o Aires Brito, né? Olha lá, ele dando spoiler, ó. Não vou ganhar esse clique por sua causa, sabe? Vai ganhar esse clique. O pessoal do Globo vai falar com você. Não, eu fiz o contrário. O pessoal agora vai lá ver o que é. Aguçou. Faltou um. Ele falou o Aires, não falou outro. Não fala. Tá. Tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau, Vera. Tchau, Vera. Até amanhã. Sabe quem é o outro? Não vi ainda. Acabei de abrir aqui o Globo. Sabe quem é outro? Eu tô abrindo agora pra saber. Não vou falar não, Vera. Muito Quem quiser bem. saber, vai lá no Globo.